Do ofício das leituras do dia 19 de setembro de 2021, 25º domingo do tempo comum. Do sermão de Santo Agostinho, bispo, sobre os pastores, século V. Os cristãos doentes. Não fortaleceis as ovelhas débeis, nem tratais as doentes. Isto diz o Senhor aos maus pastores, aos falsos pastores, aos pastores que procuram os seus interesses e não os de Jesus Cristo, que recebem o leite e a lã das ovelhas, mas não têm cuidado do rebanho, nem fortalecem as ovelhas débeis. Entre o doente e o débil, ou o enfermo, isto é, não firme, embora também se chamem enfermos ou débeis os doentes, pode notar-se uma diferença. É certo que estas ideias que nos esforçamos por distinguir, poderíamos explicá-las certamente com maior diligência e, sem dúvida, melhor o faria qualquer outro que tivesse alcançado uma luz espiritual mais abundante. Mas, para que não vos sintais defraudados, vou dizer-vos o que penso quanto ao sentido que sugerem estas palavras da Escritura. Débil é aquele de quem se teme que sucumba na tentação. Doente é aquele que padece alguma paixão que o impede de seguir o caminho de Deus e aceitar o jugo de Cristo. Pensai nesses homens que querem viver bem, que se decidiram já a viver dignamente, mas ainda não estão tão dispostos a sofrer o mal como a praticar o bem. Ora, a fortaleza cristã deve levar-nos não só a praticar o bem, mas também a suportar o mal. Portanto, aqueles que desejam sinceramente praticar boas obras, mas não querem ou não podem suportar os sofrimentos, são realmente débeis. E aqueles que se entregam à vida mundana, cativos das más paixões, e não praticam boas obras, esses estão doentes e inválidos, e são incapazes de realizar qualquer boa ação, precisamente por causa da sua doença. Assim estava a alma daquele paralítico, que não pôde ser levado até junto do Senhor, e aqueles que o transportavam abriram o teto e por ali o introduziram na casa onde o Senhor se encontrava. Para conseguires o mesmo nas almas dos homens, também tu deves abrir o teto e colocar na presença do Senhor a alma paralítica, isto é, imobilizada nos seus membros inválidos, vazia de boas obras, mas cheia de pecados e enfraquecida pela doença das suas paixões. Portanto, se todos os membros estão imobilizados e há realmente uma paralisia interior,
para ires ter com o médico. Talvez o médico esteja dentro de ti e não dás pela sua presença. Seria este um sentido oculto nas Escrituras. Se queres descobrir-lhe o que está oculto, abre o teto e coloca diante dele o paralítico. Aos que não fazem nada disto, nem se preocupam com fazê-lo, ouvistes a advertência que eles ouvem. Não fortaleceis as ovelhas débeis, não curais as que estão feridas. Como já dissemos, a ovelha é ferida pelo terror das tentações, e o pastor pode dar-lhe a medicina que cura essas feridas, recordando-lhe aquelas palavras de conforto. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, no tempo da tentação, dar-vos-á forças para a vencer.